O Nobel da Química 2024 reconhece o esforço de três cientistas com histórias e percursos diferentes. David Becker, da Universidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, e depois dois investigadores que são mais da área da computação, mas têm interesses há vários anos nos sistemas biológicos. O Demis Hassabis e o John Jumper dividiram o prémio com o David Baker em duas áreas distintas, mas próximas, isto é, o desenvolvimento de modelos computacionais para, por um lado, prever a estrutura tridimensional de proteínas e, por outro, no caso do David Baker, criar proteínas de novo, ou seja, proteínas que a natureza nunca inventou, mas nós, humanos, aprendendo com as regras e as leis da natureza, desenharmos proteínas com novas funções. As proteínas nos sistemas biológicos são, de facto, as máquinas moleculares, são as moléculas que levam a cabo uma enormidade de funções, desde a defesa, anticorpos são proteínas, até ao transporte, por exemplo, o transporte de oxigênio no nosso sangue é feito por uma proteína, a hemoglobina, ao controlo de diferentes sistemas biológicos e processos biológicos, por exemplo, o controle do nível de açúcar no sangue é feito por proteínas. Portanto, as proteínas têm uma imensidão de funções, são de facto as máquinas moleculares dos sistemas biológicos. Entender a função, de forma até depois a atuar sobre a sua função, e as proteínas tendo estas tão diversas funções, são também, obviamente, alvos para terapias, portanto, na área da saúde, ou então, no caso do desenvolvimento de novas funções em proteínas, por exemplo, no desenvolvimento de novos materiais e utilizando condições que são hoje em dia preocupações da sustentabilidade e da química verde. Portanto, há aqui um interesse muito grande, quer nas áreas da saúde e do desenvolvimento de novas terapias, quer na área do desenvolvimento de novos materiais, em que as proteínas têm um papel principal. Porquê é que é importante nós conhecermos a estrutura ou prevermos a estrutura? Porque nós só conseguimos atuar racionalmente sobre as funções das proteínas se conhecermos a forma como elas levam a cabo essa função. Ou seja, a forma como elas interagem com outras proteínas, com outras moléculas, com macromoléculas ou moléculas pequenas, um sem número de interações que as proteínas fazem. As pessoas estão habituadas, por exemplo, a ouvir falar de metabolismo e do nosso metabolismo. O nosso metabolismo é um conjunto de milhares de reações químicas que ocorrem permanentemente no nosso organismo e todas essas reações químicas são controladas, são por enzimas que são proteínas. O que estes métodos que agora são premiados em 2024 trazem é a previsão computacional. Quais são as vantagens? Os métodos experimentais são morosos e, apesar de termos várias décadas de métodos experimentais, há muitas proteínas cuja estrutura tridimensional ainda não é conhecida. Com uma previsão computacional que é eficaz e rápida, nós podemos muito rapidamente determinar a estrutura tridimensional de uma proteína nova. Seja uma proteína de um vírus novo, por exemplo, nós tivemos o caso do SARS-CoV-2 que provocou a Covid-19, a epidemia da Covid-19, que era um vírus desconhecido e que muito rapidamente foi possível isolá-lo e determinar a sequência genética, a sua sequência genética. Nós hoje em dia, e já há várias décadas, sabemos como traduzir sequência de bases no DNA ou num RNA numa sequência de aminoácidos numa proteína. O que nós não sabíamos é como dobrar esta estrutura, esta sequência linear de aminoácidos numa cadeia polipeptídica para formar esta estrutura tridimensional complexa que é responsável pela função. Portanto, para compreendermos racionalmente função e atuarmos sobre ela,
é muito útil, eu diria essencial, conhecermos a estrutura tridimensional da proteína, termos métodos eficazes e rápidos para a obter é extremamente importante. Este Prémio Nobel de 2024 na Química não é um fim de linha, obviamente, porque, por exemplo, os investigadores da Google DeepMind, de onde são o Demis Hassabis e o John Jumper, são ambos. O Demis Hassabis é inclusivamente o cofundador e CEO da Google DeepMind, portanto uma empresa privada, mas que pôs à disposição as previsões e, de facto, num acordo com o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, o EMBL, fizeram um servidor que está disponível e acessível a toda a gente, com todas as proteínas, com a estrutura de todas as proteínas humanas. E se eu, por exemplo, descobrir uma nova proteína numa bactéria, num fungo, numa planta, num vírus, eu posso submeter a sequência de aminoácidos a este servidor que me fornece a previsão desta nova proteína, desta proteína-alvo. Isto é, de facto, um desenvolvimento muito grande e daí ter merecido a atenção do Comitê Nobel. É um desenvolvimento muito grande porque nos traz ferramentas novas para os investigadores que trabalham nestas áreas, quer no desenvolvimento de novos materiais, quer no desenvolvimento de novas terapias dirigidas a doenças, algumas que nós hoje conhecemos, outras que podem aparecer por aí, como é o caso das infecções por novos vírus.